Estamos de volta com o último bloco do Conexões, que hoje mais uma vez discute e celebra a cidade de Goiânia, que fez 81 anos. Bom, estão aqui conosco desde o primeiro bloco para falar sobre esse assunto o professor Orieste Gomes e também o professor Cristiano Arraes. Bom, professor Orieste, como historiador também, geógrafo, como é que o senhor percebe a questão da conservação da memória e da história da nossa cidade? Nós temos um centro histórico que não foi preservado, a gente ainda percebe que não há uma política voltada para essa preservação, para uma manutenção de pelo menos parte desse passado, de uma cidade que foi planejada, né? A gente tem que examinar a realidade do Brasil, né? E, no caso aqui específico, a nossa realidade, né? Evidentemente, eu olho, por exemplo, eu tenho um olhar um pouco diferenciado em relação a Campinas, por ter sido a mãe de Goiânia, né? Então, a gente vai a Campinas hoje e vê aquela realidade caótica em todo sentido, né? Perdeu todas aquelas condições. E você vê uma Campinas paupérrima, né? Em bens culturais, né? Nós não temos mais nenhum cinema, chegamos a ter 6 cinemas em Campinas. Não temos um teatro, não temos centro de lazer, não tem bibliotecas, só tem aquela biblioteca, né? Né? E Campinas é a mãe de Goiânia em todo sentido, que ela ofereceu a Goiânia tudo, né? A partir não só da matéria-prima básica, né? Como também a mão de obra básica em todo sentido, tanto a qualificada e principalmente a operária, né? Eu sou de uma família operária. Eu fui marceneiro 12 anos. Depois trabalhei em mar de arroz. Então, Campinas ofereceu tudo. Então, a gente verifica o tanto nós não temos hoje lá, e a gente batalhou muito lá em Campinas, né, para se criar realmente uma memória, preservando a memória de Campinas, que seria a memória de Goiânia, em parte, né? Pelo menos a memória original de Goiânia, né? A partir de Campinas. Então, nós batalhamos muito para ter realmente uma casa, que era a casa da tia Georgeta, que ia ser transformada nesse centro cultural de preservação da memória. Isso não aconteceu, né? Porque as políticas públicas são assim, né? Na época era o Pedro Irso, ele prometeu, chegou até a encarregar o secretário, né, para tomar iniciativa, mas aí logo em seguida ele perdeu também, vem a perda do mandato, né, quando termina o período. As coisas em nível de política são morosas aqui na nossa municipalidade, no nosso estado. Então a gente nota assim. Agora, tem coisas que foram feitas, né? O Museu da Imagem do Som é uma forma de manter a memória, né? Eu acho importante, né? O Museu Horácio Artiaga, eu cheguei a conhecer, foi meu professor Horácio Artiaga, conheci muito bem. Conheci o museu no início, quando ele tentou montar. Está a mesma coisa, está até menor, né? Em termos de peças, de objetos, etc. Então, a gente verifica realmente que há essa falta. Agora, houve a construção do Centro Oscar Niemeyer, né, que é um centro cultural e pode ser um centro de preservar essa memória também, né? A gente está ligado lá ao Instituto Histórico Geográfico, né, que é um instituto também que tem os seus 80 anos, né? Ele é desde 80 anos praticamente, um pouco mais. E falta as coisas mínimas para o Instituto, né? Não temos nenhuma verba, né? A dificuldade para manter o pagamento das coisas mínimas, né? Que é a iluminação, é isso, é água, é taxa de iluminação, né? Não há uma verba específica, né? A luta para se produzir a nossa revista é aquela luta, né? Então a gente verifica realmente que falta ainda uma política pública, né, que tem que ser pública, né, que seja abrangente, né, em termos de preservar essa memória que é fundamental. Porque se nós não preservar a memória, a gente vai passar para quem? Né? Nós temos que passar para os jovens. E você, professor, concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que Goiânia
Ao contrário de outras cidades, Goiânia tem uma dificuldade muito grande em lidar com o tema da preservação do seu patrimônio, preservação da sua memória, né? Nós temos, por exemplo, em Goiânia, o maior, o maior conjunto de prédios em Art Deco, né? Prédios públicos e particulares, principalmente na região, no caso de particulares, principalmente na região da Rua 20, né? Nós temos esse tipo de preservação desse patrimônio arquitetônico. Ele não existe uma política para preservação. Bom, o centro ele foi tombado, só que é isso, tombou, pronto, não é? E o que nós vemos é, por exemplo, então, as casas particulares sendo demolidas, casas belíssimas, não é? A da 24 que foi demolida no passado. Casas belíssimas, não é? Que são demolidas para que possa ser construído um estacionamento, não é? Bom, mas isso é muito específico, né? Então não teria... E outras formas. Ora, nós temos também o mesmo problema nós enfrentamos quando nós pensamos nessa memória que está arquivada, né? Em que pese o trabalho belíssimo do MIS, que é realizado pelos funcionários do MIS, em que pese o trabalho belíssimo e fundamental que é realizado pelo Arquivo do Estado, e por outras instituições de memórias, como da PUC, como do IHGG, em que pese isso, não existe um recurso específico, seja da Prefeitura, seja do Estado de Goiás, direcionado para a preservação dessa memória, não é? Acho que o Centro Cultural Oscar Niemeyer tem um papel nesse sentido fundamental, não é? O papel de mobilizar as pessoas, mobilizar opiniões, para que a preservação da memória dessa cidade ela possa ser efetivada, não é? Mas essa preservação ela também não pode ficar localizada em nichos, porque acaba se tornando excludente, não é? Então eu tenho esses centros, mas esses centros, muito embora sejam abertos ao público, esses centros eles são excludentes na medida em que a população ela não percebe a sua utilidade, não é? Na medida que não percebe a sua utilidade, pouco valor ela tem, e nesse sentido pouco valor tem a memória, não é? A construção, a memória de Goiânia, pouco valor tem a própria cidade, né? Esses garotos, esses jovens, essa população não se sente vinculada à cidade, não é? Não se sente parte da cidade, não se sente cidadão, porque não se sente respeitado, porque não se sente excluído, não se sente parte dessa memória, não é da cidade. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, muito obrigada, professor Orieste, pela presença mais uma vez aqui no Conexões. Eu tenho um prazer imenso em contribuir com alguma coisa, né? Apesar da idade tá diminuindo, né? Diminuindo assim, do ponto de vista da própria existência, mas alguma coisa a gente contribui pela formação que a gente teve, né? Pela inserção desde o início da capital, praticamente, né? E a gente só lamenta realmente que o tempo é pouco, né? Tem muita coisa que tem poderia mais coisa ser, para falar, né? nas gavetas, né? Que poderia ser Mas muito abertas. obrigada, viu, professor? Tenho um prazer imenso, Camila. Obrigada, professor, por ter vindo aqui. Espero que a gente possa contar com o senhor também outras vezes. Obrigado, eu agradeço pelo convite e estou sempre aberto ao diálogo e a uma conversa agradável, principalmente com o professor da estirpe, do professor Orieste. Mas você tem um irmão que você falou aí na metropolização,
Tadeu é mestre nesse trabalho, viu, seu irmão? Não, tá certo. Muito bom. E você também pode contribuir com Conexões e ser um parceiro nosso através das redes sociais ou do e-mail do programa. E também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite, e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você.